difícil, porque o Espiritismo é um conhecimento muito vasto. Ele abrange várias áreas, então é um conhecimento que não requer apenas o entendimento intelectual, ele requer a questão moral, a maturidade, a vontade, o desejo, o empenho, vai muito além das questões materialistas. Mas é preciso que a gente estude o Espiritismo, é preciso que a gente se aprofunde, não é uma doutrina de ouvido, não é uma doutrina de ouvir falar, é tanto que é difícil, porque existe uma força muito forte, né, logicamente, dos maus espíritos, para que as pessoas não se envolvam com essa doutrina, se desinteresse, ache enfadonha, ache cansativa, tenha sono na hora das palestras. Já vou falando assim logo no início, né? Porque acha enfadonha, por quê? Porque não está habituado. Tudo é uma questão de hábito, gente, mas não é só uma questão de hábito. Tudo que é bom para nós vai ter a força que vai tentar nos impedir para que a gente avance. Isso aí é natural. Em qualquer setor da vida, tudo que vai nos engrandecer, vai nos espiritualizar, vai nos melhorar, existe a força, e essa força são os maus espíritos, porque a gente bota a culpa nos maus espíritos. Ah, não, eu estou sob a influência dos maus espíritos. Não, a força do mal está em nós, né? Em primeiro lugar, está em nós, as nossas fraquezas morais. Porque os maus espíritos vão pegar exatamente nas nossas fraquezas, a nossa preguiça, o nosso desinteresse, nas nossas atrações materiais, porque quando vão para uma festa, ninguém dorme na festa, né? Eu sei que o barulho da festa é muito alto, mas a gente vai assistir uma televisão, uma doutrina magnífica. Quanto mais a gente entende, mais a gente se entusiasma, mais a gente se interessa, mais a gente gosta do Espiritismo, porque é muito gostoso o Espiritismo, é muito prazeroso ler a obra de Kardec. Não é uma leitura dinâmica, não é leitura dinâmica, é leitura com aprofundamento, é leitura com sentimento, é leitura com reflexão. Leitura dinâmica não adianta absolutamente nada, porque não fica, não permanece. A gente lê por ler. Fazer as coisas por ler, gente, não está resolvendo nada para a gente. Precisa a gente se aprofundar no que a gente está fazendo. E tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Mas J. Herculano Pires é fantástico. Ele realmente deixou um manancial de conhecimento, de livros para nós, e ele fala do Espiritismo com muita grandiosidade, tira o misticismo, né? Ele fala muito desse espiritismo igrejeiro que tomou conta do nosso país, que a gente precisa realmente se aprofundar mais no Espiritismo para perceber que o Espiritismo não é o que muitas pessoas têm falado que o Espiritismo é. Mas vejamos o texto que J. Herculano Pires nos fala aqui. O livro é o Mistério do Bem e do Mal. Não basta acreditar na sobrevivência e participar de sessões ou ouvir palestras. Kardec assinalou que se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E essa transformação não se verifica sem um trabalho incessante do homem na moderação de si mesmo. Os Espíritos do Senhor podem auxiliar-nos, mas o trabalho de nossa transformação é principalmente nosso e deve ser realizado por nós mesmos. Eu vou por etapa. Ele diz: não basta acreditar na sobrevivência e participar das sessões ou ouvir palestras. Isso aí a gente já dá uma palestra, né? Porque muitas pessoas acreditam que basta ir para uma palestra, basta estar ali, basta frequentar algum lugar que está tudo resolvido. Não é bem assim, gente. É muito bom a gente participar. É muito bom. Por quê? Porque a gente alimenta a nossa alma. Aqui a gente sabe, quando a gente vem para uma reunião como essa, a gente sabe que a gente não está sozinho. Existem espíritos superiores. Existe o espírito que dirige esse trabalho, que se encontra no mundo espiritual. E existe um grupo de espíritos que realizam uma tarefa espiritual, né, neste âmbito.
a gente não vê, né? Possivelmente a gente não se apercebe disso, mas existe toda uma assistência espiritual. Ao chegar numa casa como essa, as pessoas já estão sendo atendidas, elas já estão sendo assistidas. Mas tudo vai depender do interesse da criatura, da vontade da criatura se melhorar. Então os espíritos fazem muito. Mas se nós não fizermos por nós mesmos, se nós nos vincularmos aos espíritos infelizes, não vai ter como a espiritualidade nos auxiliar. Porque foi uma escolha feita por nós e nós simplesmente estamos dizendo, eu não estou querendo. Eu estou indo porque minha mãe está me obrigando, eu estou indo para mostrar para fulano que eu vou, eu estou indo para que os espíritos me ajudem. O que? A gente quer enganar os espíritos? Eu pode enganar os espíritos? Os espíritos sabem dos nossos esforços, eles conhecem a nossa vontade, ele conhece os nossos interesses. Então, dentro do nosso merecimento, dos nossos esforços, do nosso interesse, a espiritualidade, com toda certeza, vai nos ajudar. Vai nos ajudar em quê? O que é que os espíritos fazem por nós? Os espíritos vão nos ajudar, em primeiro lugar, a nossa espiritualização. Os espíritos se focam exatamente ali. O interesse dos bons espíritos é que a gente evolua, é que a gente cresça. Poderíamos perguntar, os espíritos se interessam pelos nossos afazeres domésticos, pelas nossas preocupações? Também. Eles também nos ajudam, mas isso é uma consequência, né, da nossa vontade de se espiritualizar. Então, quando a gente faz o que é certo fazer, nada nos falta. Tudo chega. Tudo vem de acréscimo, como o próprio Jesus nos falou. Então os espíritos nos ajudam sim. Eles nos ajudam, mas eles querem o quê? Eles querem o nosso crescimento espiritual. Que nós façamos o que for bom dentro da nossa programação, dentro do trabalho que viemos realizar na Terra. Então, o interesse maior da espiritualidade é esse. Então, quando nós nos desviamos desses interesses, a própria espiritualidade superior se afasta, justamente para que a gente sinta que tem algo errado, que a gente perceba que a gente realmente não está respondendo à expectativa do alto, não está realmente crescendo, não está aproveitando a oportunidade para que a gente desperte, a gente perceba, a gente não goste mesmo daquela situação e a gente procure essa melhoria. A gente procure sair daquela situação, daquela mesmice. A gente precisa sair da paralisação, porque não pode a gente permanecer por muitos anos daquela forma. O que acontece quando nós viemos para a Terra, né, e passamos muito tempo paralisado, muito tempo estacionado? Ocorrem situações em nossa vida para que a gente acorde. Que tipo de situações? A dor. Surge a doença, surge a perda de um ente querido, surge uma decepção, que tudo isso é uma força maior, né? Está dentro da lei de ação e reação, porque a gente não está querendo ir pelo bem, a gente não está querendo evoluir, a gente não está querendo crescer. Eu vou falar aqui um exemplo que é muito interessante. Essas catástrofes, esses terremotos, todos esses cataclismos que ocorrem na Terra, é para avançar a Terra, é para progredir. A Terra progride também materialmente. Então, quando acontecem esses terremotos, para a nossa visão é algo muito ruim. Ninguém gosta. Desencarna milhares de espíritos, mas isso faz parte do progresso, é um processo de crescimento mais rápido. Assim mesmo é a dor. Precisava ir pela dor? Não. Mas às vezes nós paralisamos. Nós não queremos crescer. Nós ficamos como crianças, né, acomodados àquela situação. Principalmente nós que temos um conhecimento mais profundo. Então, nos cabe uma responsabilidade maior. Nos cabe um compromisso mais grave. Porque nós sabemos que a Terra está progredindo.
Nós sabemos, muitas pessoas dizem assim, meu Deus, as coisas pioraram, o que vai ser do mundo? É uma visão terrível, é uma visão extremamente negativa. Nós sabemos que isso não é assim. Nós sabemos que a coisa está melhorando. Nós sabemos que o mundo está evoluindo. Nós não podemos ter essa visão mais negativa, porque nós sabemos que a coisa não funciona dessa maneira. Não é? Isso está desta maneira porque estamos vendo escândalos, mas é necessário que venham os escândalos, porque a coisa precisa evoluir. Porque se não houvesse esses escândalos, não haveria melhora. Não haveria melhora. É assim que as coisas mudam, as ideias novas vão surgindo, vai ocorrendo escândalo, né? Porque é preciso que seja descoberto, é preciso que o mal venha à tona, é preciso que o mal seja colocado, como Jesus próprio diz, aos telhados, para que a gente perceba, não é? E procure mudar, procure sair desta situação. Então, veja bem, então não basta participar das sessões e ouvir palestras, não é? A gente tem que ir mais profundo. O Espiritismo nos convida a algo mais. Kardec assinalou que se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ele bota ponto aqui. Tem um texto de Kardec que ontem eu abri por acaso esse texto e caiu nos bons espíritos. Olhem, para mim é um texto que cai o tempo todo e é um dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo que eu mais gosto. Eu sinto muito prazer em lê-lo e reler. Fica depois do Homem de Bem. E ele começa dizendo, ele fala exatamente sobre essa transformação, que o verdadeiro espírito é aquele que realiza a sua transformação moral e que faz esforços para domar as suas más inclinações. Faz esforços para domar as suas más inclinações. Veja, é o que se transforma e é o que se esforça para domar as suas más inclinações. Então, ele inicia esse texto falando que o homem, o verdadeiro espírita, é justamente aquele que traz aqueles preceitos, todo aquele princípio, todos aqueles itens do homem de bem. Vocês já leram aquele texto do homem de bem? A gente deveria tirar uma cópia e colocar ali para ver se a gente faz pelo menos um item daquele, porque o item daquele já é coisa muito boa, sabe? É muito bom. Ele já começa dizendo que o homem de bem é que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. A lei contém tudo. O homem que cumpre a lei de justiça, amor e caridade está cumprindo tudo. Mas a gente precisa mastigar um pouquinho sobre isso. Então, ele continua. E essa transformação não se verifica ser um trabalho incessante do homem na modelação de si mesmo. É uma modelagem, né? Se fosse nos lembrar aqui, eu acho que não tem nenhuma artista que modela aqui, né? Mas a gente pode lembrar, né? De modelar alguma coisa, modelar um barro, modelar. Nós estamos nos modelando. Estamos tentando nos modificarmos, tentando melhorarmos. Então, é esse trabalho muito. É esse esforço para domar essas más inclinações que trazemos ainda dentro de nós. Aí ele diz: os Espíritos do Senhor podem nos auxiliarmos, mas o trabalho de nossa transformação é principalmente nosso e deve ser realizado por nós mesmos. Esse aí eu acho um dos mais importantes. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes trazem, né, na sua bagagem espiritual, os seus atavismos, os seus vínculos do passado, que é um vínculo do passado ainda nessa existência, acreditando que alguém tem que fazer por nós. Quando éramos crianças, né, colocávamos a responsabilidade da nossa vida na mão dos nossos pais. Os nossos pais têm que nos alimentar, os nossos pais têm que nos vestir. E os mais rebeldes dizem logo assim: obrigação
sua, você tem a obrigação, né, de cuidar de mim. E a gente vai deixando que os nossos pais cuidem de nós. Só que chega um momento que a gente cresce. E quando chega na vida adulta, a gente vai ter que se encarar. A gente começa a ver que a gente não pode depender dos nossos pais, porque os nossos pais vão partir antes de nós com a maior probabilidade, né? E a gente vai ter que se sustentar sozinho. E aí começa a surgir as aflições, né? Os incômodos. Ei, se meu pai partir, se minha mãe partir, eu estou sozinho no mundo, eu vou ter que me virar. E é assim que acontece. Faz parte da natureza, faz parte do nosso crescimento espiritual. Assim na vida material, assim é na vida espiritual. Existem espíritos que eles mesmos realizam a sua encarnação. E a sua desencarnação não precisa de ajuda dos espíritos superiores. Eles mesmos fazem esse trabalho, né, de desvinculamento do corpo perispiritual com o corpo material. Por quê? Porque são espíritos já preparados. Apesar de não serem espíritos perfeitos, porque os espíritos perfeitos não precisam mais encarnar, são espíritos que já superaram, né, as suas imperfeições. Espíritos na segunda ordem, né, não são mais espíritos imperfeitos, são espíritos bons. A partir de espíritos bons, eles já têm uma condição melhor de auxiliar aos nossos irmãos. Então, o que é que acontece? Acontece que a gente quer que os espíritos cuidem de nós. Gente, eu falo muito sobre isso, que a gente tem que acabar com esse mau hábito. Tem que acabar com isso. E, infelizmente, isso trouxe também com alguns espíritas desavisados que não se aprofundaram na obra de Kardec, trazem esse ranço e querem ser o tempo todo auxiliados pelos espíritos. O pior, que muitas vezes a gente coloca na mão de terceiras pessoas a responsabilidade de cuidar de nós. E fica culpando as pessoas porque elas não cuidam de nós. Mas a gente já cresceu. Quem aqui não já tem um bom tempo de espiritismo? Quem aqui já não teve acesso às obras kardecianas? Quem aqui não tem algum conhecimento que possa andar sozinho? Logicamente, quando a gente realmente precisa de ajuda, os espíritos ajudam. Não estamos falando disso. Não estamos falando da pessoa passar por uma dificuldade e ser, né, necessário ajuda. Nós, na vida material, cada um tem seu trabalho, cada um tem sua vida. Mas se alguém aqui passar por uma dificuldade, por um problema, né, eu tenho certeza que vai encontrar mãos amigas que vão lhe ajudar no momento difícil. Mas quando aquele momento difícil passa, as pessoas vão para o seu lugar e a gente vai ter que continuar a vida. A gente vai ter que levar a nossa vida adiante. Por quê? Porque isso faz parte do amadurecimento. Então, os espíritos superiores não vão ficar na nossa cola, como nós queremos que ele fique, porque eles têm o que fazer, gente. Assim como nós temos o que fazer e não temos tempo de estar na casa das pessoas o tempo todo auxiliando elas, porque eu tenho certeza que todo mundo tem suas atividades e não pode estar o tempo todo na casa do outro. Assim os espíritos superiores também não fazem, mas eles não fazem porque não há permissão divina para fazer. Porque senão nós não crescemos, nós não amadurecemos, nós não caminhamos sozinhos. O que é que a gente quer fazer? A gente quer fazer tudo o que a gente quer. Eu acho que os espíritos já fazem muito, né? Demais. Porque a gente quer fazer do nosso jeito, sobre a nossa vontade. Não escutam as vozes espirituais. Poderíamos dizer assim, mas eu não escuto os espíritos. Escuta sim. Escuta sim. E o que é isso aqui? Isso aqui é uma reunião espírita. Nós não falamos sozinhos. Nós falamos com os espíritos. Isso aí eu tenho certeza absoluta.
E mais certeza que eu não estou falando com mau espírito. Porque se eu estivesse falando com mau espírito, eu não falava dessa forma. Porque os maus espíritos, eles falam muito bonito. Eles falam, né, os maus espíritos são prolixos, mas eles não falam coisa com coisa, eles nos explicam em entrelinhas, eles não se aprofundam. Quando eles falam de orgulho, eles não dizem nem o que é orgulho. Eles não falam de forma aberta, clara e direta. Eles falam de caridade, eles falam de paciência, eles falam de amor, mas deixa tudo subentendido para que a pessoa não entenda aquelas coisas. Os bons espíritos não. Os bons espíritos vão direto, são claros, são objetivos, não se preocupam com o vocabulário não, eles se preocupam que seja entendido, que seja claro e que a pessoa compreenda o que ela deve fazer. E os bons espíritos, eles não são grosseiros, mas eles são verdadeiros. Então a gente não entende o que seja um bom espírito, a gente deturpa. Porque um bom espírito, na visão estreita de muitos espíritas, seria nos agradar, dizer o que a gente quer ouvir. Aí muitas vezes a gente vai, não é, com a nossa malícia, porque nós não somos maliciosos, nós queremos o conselho de um bom espírito. Mas vamos à casa espírita e queremos ouvir, aí estamos fazendo determinada coisa, aquela coisa que a gente quer fazer, porque quer, porque a gente não vai mudar de ideia, a gente não vai mudar de ideia, mas a gente faz a malícia porque a gente quer ouvir o que a gente quer. Aí a gente vai perguntar, né, a um orientador, a um médico, alguém, perguntar: oi, fulano, o que é que você acha disso? Mas a gente já sabe o que a gente quer fazer. Para quem perguntou, você já sabe o que quer fazer, né? Aí se fulano disser aquilo que eu não quero, eu fico com muita raiva. Eu fico com muita raiva. E muitas vezes com muito ódio, com muito melindre. Mas por quê? Porque eu não queria ouvir aquilo. Então você não quer ouvir o que é bom para você. Você quer ouvir o que é bom para a sua vontade. E nem sempre a nossa vontade, gente, é o que é bom para a gente. Né? Era tão bom se fosse assim, mas nem sempre, a grande maioria das vezes, as nossas vontades são vontades materiais, vontades com visões estreitas, mesquinhas. E mais adiante, lá mais adiante, depois de a gente sofrer anos e anos e anos, a gente percebe que aquilo era verdade. Mas a gente com teimosia, a gente sofre não sei quantos anos, para depois a gente entender que aquilo era verdadeiro. E que aquilo, se a gente tivesse feito aquilo, a gente tinha evitado todo esse sofrimento de grandes anos, muitos anos. E por que a gente não ouve? E por que a gente reclama dos espíritos? Os espíritos falam através dos homens também. E a gente sabe, o pior, gente, é que a gente sabe o que é bom para nós espiritualmente, a gente sabe, mas a gente gosta, não é assim? A gente quer, a gente tem vontade de viver as questões materiais, aí a gente quer ouvir o que a gente quer. Então não pergunte, faça o que é bem bom, porque os espíritos, antes de falar pelos homens, já falou através da intuição. Por isso que eu estou dizendo que a gente sabe. A gente sabe. Aí a gente fica melindrado, como a gente não pode ficar melindrado com os espíritos desencarnados, a gente fica melindrado com o espírito encarnado. Sofre o encarnado com isso. Às vezes a gente evitaria fazer com que o outro sofra. Porque a gente não fica. Certa vez as pessoas vêm me perguntar as coisas, eu digo, é muito engraçado isso. As pessoas ficam com muita raiva de mim. Tem uma orientadora aqui que o nome dela é Rosa. Eu disse, mas não fica com raiva de Rosa. É muito engraçado isso, né? Por que não ficam com raiva dela? Vão ficar com raiva de mim? Se foi ela que me inspirou, eu digo logo foi ela. Se foi ela que me inspirou, se foi os espíritos que me inspiraram. Ah, não, porque os espíritos, as pessoas morrem de medo de pensar mal dos espíritos bons desencarnados. Qual é a diferença dos espíritos desencarnados para os espíritos encarnados? É porque a gente só respeita as pessoas quando elas morrem. Veja que coisa! Ah, era tão boa. Não mais, não era boa. Não era boa, porque quando vivo, eu não valorizei, eu não respeitei, eu não entendi. O que adianta a pessoa
Acontecia muito isso no passado, eu espero que seja no passado. As viúvas ficavam viúvas, dizer que o marido era um santo, que eu nunca vi um homem dizer que a mulher era uma santa. O homem já vai comemorando, é brincadeira, viu, gente? É brincadeira. O homem já vai comemorando, já ficou viúvo, mas a mulher fica chorando e diz: meu marido era um santo, o marido era uma peste de ruim. E para que dizer? Não, na santa ela está com medo de morto. Porque a gente também tem medo de morto. Espírito não é para ter medo de morto. Tem pessoas espíritas que eu já ouvi dizer assim, falando do morto, falando alguma coisa do morto, do desencarnado, né? E diz assim: ai, eu não gosto de falar de gente morta. Eu digo: por quê? Porque a gente morta está aqui pertinho ouvindo, né? Está ouvindo, escuta mesmo. Pior que escuta, né? Se falarem mal de mim, eu vou escutar. De noite, se preparem, gente. Se preparem. Eu garanto que eu não sou espírito obsessor. Mas, gente, é esses atavismos, essas questões que a gente precisa tirar de dentro de nós. Que o espiritismo é grandioso, o espiritismo não é esse entendimento parco, pequeno que a gente quer ter, que os espíritos têm a obrigação de nos dar um passe e a gente sair bom, perfeito, quando a gente faz tudo errado o dia todo. E sai da casa espírita e vai fazer tudo de novo. Aí a gente quer que semanalmente os espíritos recuperem os nossos desequilíbrios. E a gente não faz esforço nenhum. Os espíritos ajudam, mas é preciso que a gente se esforce. É preciso que a gente mude, é preciso que a gente tenha vontade de mudar. Pelo menos um desejo ardente de empenho em fazer o que é certo, né? E fazer o que é bom, para que a gente seja feliz, para que a gente cresça, para que a gente realmente aproveite o espiritismo como deveria aproveitar. Eu, particularmente, eu tenho uma grande amor ao espiritismo. O espiritismo, para mim, é tudo em minha vida. Se mandar eu escolher entre alguém e o espiritismo, essa pessoa, coitada, eu vou abandoná-la, porque eu não fico com ninguém, eu fico com o espiritismo. Eu amo todo mundo, mas para mim o espiritismo está em primeiro lugar, porque para mim o espiritismo é Jesus. Para mim o espiritismo é superior. Para mim o espiritismo engrandece minha alma, fez com que eu mudei minha vida. Então para mim o espiritismo é tudo. Mas as pessoas que não se encantam, eu fico muito inquieta, eu fico muito triste, na realidade é triste. Uma das coisas que mais me entristece, eu acho que é o que mais me entristece. Eu não fico triste quando a pessoa fica triste comigo, eu não fico triste quando a pessoa fica com raiva de mim, eu não fico triste quando me calunia, não fico, já me acostumei. A gente se acostuma, com o tempo a gente vai se acostumando e acha isso tão bobagem, besteira, a gente compreende, deixa pra lá. Mas eu fico triste, muito triste, quando a pessoa não consegue ver a grandeza do espiritismo. Isso me entristece. Quando fala do espiritismo com pequenez, quando não entende o espiritismo, me dá uma tristeza quando a pessoa está há anos a fio dentro do espiritismo e não valoriza o espiritismo, eu fico extremamente triste. Isso me deixa muito triste, porque eu vejo a oportunidade que é o espiritismo e a tristeza de ver um irmão nosso se perder, né, em uma encarnação, podendo aproveitar de forma fabulosa com o conhecimento espírita. Realmente isso me toca. Se tem alguma coisa que eu fico inquieta é quando alguém fala mal do espiritismo, também não me incomoda. Porque o estranho falar mal do espiritismo vai falar mal do espiritismo. Mas a pessoa que conhece o espiritismo e continua orgulhoso, continua vaidoso, continua pretensioso, não está entendendo o espiritismo. Realmente não se engajou realmente na essência do espiritismo. O espiritismo traz como essência, como base fundamental, a transformação moral, transformar esse homem velho num homem novo. E é só isso que a gente fala repetidamente.